Eu vou te falar, esse negócio, esses caras não são eleitos muito porque a pauta de governo se confunde com as questões sobre o viés de pensamento, vamos dizer, de esquerda, talvez, assim, que é tipo, engloba tantas coisas. Eu estou dizendo isso, assim, de uma perspectiva popularesca, de alguém leigo que... Sabe quando você vai numa reunião de família, como é que você vê as conversas, mais ou menos? Eu vou te dizer assim, aí parece que todas essas pautas progressistas, inclusão, diversidade, todas essas coisas é que às vezes elas querem barrar esse tipo de pensamento, vamos dizer, considerado afrescalhado, onde o rumo da sociedade Nutella vai chegar, se esse pensamento esquerdista entrar em vigor, a cultura woke, tudo isso vai dominar, o que vai ser do nosso futuro cultural, e isso não faz parte da coisa política, talvez, entendeu? Talvez não, eu entendi, porque isso é uma das coisas que nós, que somos da esquerda radical, né? Uma das coisas que costumam confundir é falar de extrema esquerda e extrema direita, né? Uhum. A gente diz que a direita, ela é a extremação, a extrema direita é a extremação do capitalismo, e a esquerda é radical porque ela busca a raiz do problema, que, na nossa concepção, é o modo de produção capitalista. Então a gente gosta de fazer essa diferenciação por uma questão de rigor mesmo, né? Você falou, a esquerda se confunde muito, na cabeça de muita gente, principalmente da própria direita, com pautas identitárias, a gente pode colocar dessa forma. Então você falou da cultura woke. Isso. Então, exato. Da onde vem um pouco isso, né? A gente viu isso surgir antes nos Estados Unidos. Uhum. Porque nos Estados Unidos nós temos um espectro político muito estreito. Nós temos basicamente um regime bipartidário, que nós temos um presidente de direita e um outro presidente de direita, mas um pouco mais liberal. Tanto que lá... Eu sempre falei isso. Democratas e republicanos. Os democratas são os piores e os republicanos são melhores, não parece? Não tem diferença, principalmente para nós latino-americanos. Uhum. Inclusive, os democratas têm mais histórico de serem aves de rapina imperialistas do que os republicanos. Isso talvez o Reagan faça isso ficar um pouco dúbio. Mas os democratas têm uma prática imperialista brutal, assim. E lá, inclusive, o vocabulário deles é bastante diferente do nosso. Porque nós falamos, por exemplo, petralhas e reaças e tal. Lá eles falam conservative e liberal. Já repararam nisso, né? Sim. E liberal, para eles, não é liberal. Quando a gente fala liberal aqui, a gente está se referindo a um fenômeno de direita. Lá, liberal é quem vota no Partido Democrata. E aí, o resumo básico é, os republicanos são imperialismo, os democratas são imperialismo com bandeira LGBT. Por isso que se confunde tanto o espectro da esquerda, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, com o que defende pautas identitárias, de minorias, das mulheres, das pessoas trans, dos negros, dos LGBTs. Na verdade, isso aí é um fenômeno muito mais profundo e muito mais longo. Existe uma crítica muito grande acerca desse chamado identitarismo dentro da esquerda. E de que a esquerda se reduziu muitas vezes à defesa de pautas identitárias. Para eu não ser acusado aqui de estar repercutindo o discurso da direita, eu vou definir bem o que eu estou chamando de identitarismo. O que eu vou usar aqui como identitarismo é não a identidade como ponto de partida, mas ela como ponto de chegada, número 1. Então é não defender uma via que rompa com as raízes da opressão específica, mas que defenda apenas a sobrevivência das pessoas que representam essas minorias. E esse é o ponto-chave. Conforme o espectro político foi se estreitando cada vez mais, muitos grupos que sofriam opressões específicas se viram reduzidos a defender apenas a própria sobrevivência. E isso tem uma série de consequências. Porque, primeiro, essa sobrevivência vira um fim em si mesmo, não se almeja mais uma ruptura sistêmica, que realmente emancipe, inclusive, todo mundo como classe. Porque pensa no seguinte, se a luta é por sobrevivência, uma pessoa LGBT vai ter que se unir com seus pares, e nos Estados Unidos existe um vocabulário muito comum que é o de aliados. Aqui no Brasil a gente não ouve muito isso, mas lá eles falam ally. Os aliados são as pessoas que não representam esse grupo LGBT, mas que servem como linha auxiliar. E o que esse aliado pode fazer? Bom, ele pode policiar a própria forma de se expressar, policiar o próprio vocabulário, ele pode... Supporters. Ele pode apoiar em público, mas você entende que é uma relação que não é de união, mas de tangentes? Quando a pessoa está lutando apenas pela própria sobrevivência, quem não faz parte daquele grupo não pode sobreviver por ela, entende? O que nós da esquerda radical defendemos? Nós defendemos a nossa união como classe trabalhadora.
Então essas pessoas, claro, pessoas negras, principalmente no Brasil, pessoas LGBT, mulheres, sofrem sim opressões específicas, mas nós todos não devemos ser aliados uns dos outros, nós devemos ser unidos como uma classe, para lutar pela raiz de todas essas opressões e o sustentáculo de tudo isso. Isso surge quando você vai ler os textos dos revolucionários, bolcheviques, dos comunistas antigos, eles já reconheciam que dentro do capitalismo, pessoas diferentes sofriam opressões diferentes. Um dos movimentos mais pujantes, mais importantes, por exemplo, da União Soviética era o movimento de mulheres. O movimento de mulheres era importantíssimo. O movimento de mulheres lá chamava Genotdel, G com ZH, Zenotdel. Né? Isso era uma coisa que eles prestavam muita atenção. A imagem da mulher era muito importante. Políticas específicas para a emancipação da mulher na sociedade eram muito importantes. Então, políticas de legalização do aborto. A União Soviética, a Rússia Soviética legalizou o aborto super cedo. Eu não sei se foi em 17, acho que foi em 1918 e tal. Políticas para desonerar a mulher de fazer jornada dupla, para que ela pudesse participar da vida política tal qual os homens participassem, para que os partidos, sindicatos, agremiações não ficassem só masculinos, porque os homens iam militar e as mulheres precisavam ficar em casa cuidando dos filhos. Então era importante abrir creches públicas, era importante abrir restaurantes populares, era importante socializar o trabalho doméstico. Isso tudo parte do diagnóstico de uma opressão específica que as mulheres sofrem. Mesma coisa tem que ser feita com LGBTs, mesma coisa tem que ser feita com negros, reitero, no Brasil, que é um país profundamente racista. Agora, o que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia a gente vê a neutralização desses movimentos de opressão específica. O que eu estou chamando de identitarismo aqui, e não confundam com o que a direita diz, que é as pautas identitárias estão corrompendo o caráter do seu filho e ele vai transicionar na escola e usar banheiro sabe? Unissex. Usar banheiro unissex. Isso aí é pânico moral, tá? O que eu tô chamando de identitarismo aqui é a neutralização de movimentos que reconhecem opressões específicas, mas que buscavam a ruptura estruturante. O identitarismo contemporâneo, por conta da ascensão do neoliberalismo, a União Soviética caiu, o neoliberalismo começou a ascender no mundo inteiro, não foi diferente aqui no Brasil, e o centro político do neoliberalismo é o sujeito, é o indivíduo. E essa palavra sujeito, ela é ambígua, inclusive. Ela significa tanto a pessoa que é, quanto a pessoa que está sujeita. Sujeição significa a pessoa que está sujeita, né? E isso tudo de forma individual. A neutralização veio a partir da política feita pelo sujeito, nesses dois sentidos, e pela pessoa que tem a identidade não como começo, mas como fim. É um movimento de neutralizar essas pessoas que sentem essa dor específica, mas que não encontram saída se não lutar pela própria sobrevivência. Que, gente, eu quero reiterar aqui, não estou dizendo que essa luta é ilegítima. O que eu estou dizendo é que ela é insuficiente. E, muitas vezes, isso já é um dos espantalhos que o fascismo abraça para acusar de ser o que está degenerando a sociedade. Então, o que você estava falando dessa cultura, inclusive esse próprio vocabulário, cultura woke, sabe? Aqui no Brasil... Pior que no lacrado, Brasil... Isso, muito obrigado. Aqui no Brasil, você vê o cara falando lacração, você já sabe que a análise não vai ser muito profunda, sabe? Mas aqui... Então, mas às vezes dá pra gente entender o que eles estão tentando falar com isso, né? Não sei se exatamente as pessoas são contra os direitos, fora os evangélicos, mas as pessoas normais... Deu pra entender, mas eu tô dizendo assim, a gente, claro, vamos dizer, as pessoas o Bento tá lutando muito pra ser cancelado na internet. Não, mas, pô, eu tô dizendo assim, as pessoas, mais ou menos, que não são bitoladas em alguma espécie de religião ou seita, sei lá. As pessoas não querem as pessoas não tenham os direitos, eu acho, por exemplo, porque... Mas o que me parece assim, porque ninguém quer que, óbvio, devia ter penas mais duras, essa é outra questão também, não é mesmo? Para mulher, para assassinato em geral, não é mesmo? Para feminicídio, você diz. Feminicídio, para todos os sídios, não desavalizando o feminicídio, mas eu estou dizendo assim, a lei em geral e tudo é tão podre aqui, é tudo tão ruim e errado. Por que alguma coisa se destacaria no meio desse lamaçal como boa? Eu acho que as pessoas não são contra. Assim, pautas diferentes, tipo aborto. Esse é um negócio que as pessoas deveriam poder votar, né, nessa questão. Não devia ter uma votação pública? Você falou uma coisa interessante, que foi o seguinte. Pessoas que não necessariamente são homofóbicas, às vezes torcem o nariz para certas coisas que são lacração. Foi meio isso que você falou, né? Talvez.
Posso estar falando. Eu não sei exatamente isso, mas pode ser. Vai. Sim, pode partir dessa premissa. Eu tinha entendido algo assim. Né? Eu vou dizer o seguinte. Esse tipo de fenômeno mais cultural é uma coisa muito poderosa para aliciar pessoas para a extrema-direita. Então eu vou dar um exemplo bem prático. Pessoas que não particularmente tinham nada contra pessoas trans podem, por conta da desinformação que a extrema-direita propaga, serem aliciadas e começarem assim a achar que as pessoas trans estão ameaçando a sua existência. E lembra que eu falei que uma das coisas importantes que o fascismo faz é fazer com que a pessoa tenha medo de perder o seu lugar no mundo? Fazer com que a pessoa não entenda mais o mundo que ela nasceu e cresceu? De que de repente tudo vai ficar diferente e ela vai ter que se adaptar? E esse desconhecido gera um medo imenso. E geralmente esse medo é infundado, ele é só um grande de um fantasma. Isso parece ser o que a direita sente em relação à esquerda. Que o pensamento liberal da esquerda está criando esse mundo que eles não sabem identificar. Não, mas os cabeças da extrema-direita sabem muito bem que isso é falso. Eles propagam esse discurso para que as pessoas se sintam amedrontadas. E eu dou um exemplo prático disso. Existe um grande porta-voz da extrema-direita estadunidense que é o Ben Shapiro. Não sei se você já... Sim, ele não é político também? Eu não sei o que ele é. Ele não entrou na política, mas ele faz discursos super ultra e em plateias, rebatendo. Exato. E debatendo naquela circunstância do tipo, ele tem o microfone e a plateia, ele vai debater com um moleque que é estudante universitário, tem 19 anos. É uma questão de humilhação pública, assim, né? E esse cara, ele fez recentemente um filme, que é um filme que homens... Eu não vou nem falar o nome do filme, mas é um filme no qual homens vestem peruca, entram pro time feminino de basquete e começam a ganhar todo o campeonato. Sim, é uma crítica, claro, a essa... Aí é que tá. O próprio Ben Shapiro falou assim, a ideia original era que isso fosse um documentário. Só que a gente descobriu que isso não existe. Que não é assim que funciona. Eles queriam, de verdade, pegar homens, vestir homens de peruca e colocar no time feminino. E eles descobriram que não dá. Que não é assim. Então, você entende? Eles pegam uma coisa, inventam um bagulho, elevam para o nível mais absurdo para causar pânico. Porque, novamente, pessoas que particularmente não tinham nada contra mulheres trans, de repente começam a achar que as mulheres trans estão ameaçando o mundo que elas entendem. Ameaçando seu espaço no mundo. Ameaçando o que você acha certo e errado. Sendo que, na prática, isso tudo geralmente é distorção. Isso tudo é espantalho. E por que se ataca tanto particularmente a comunidade trans? Porque é uma comunidade muito pequena e que tem poucos recursos para se defender. Lá nos Estados Unidos, o pânico é tanto que eu vi uma pesquisa de um repórter perguntando para as pessoas na rua quantos % da população você acha que é trans? As pessoas respondiam 30%, 40%. Gente, está mais para 0,01%. 0,1%, sabe? E isso alimenta essa roda de desinformação que, novamente, tem o intuito de causar pânico moral. Tem o intuito de mobilizar as massas para fazer com que as pessoas pensem que a razão pela qual elas não conseguem mais pagar aluguel é porque tem trans demais na escola, sabe? É porque tem gay demais na sociedade. É porque hoje em dia todo mundo tá muito fraco e muito viado. É porque hoje em dia se respeita demais, negro tem muito privilégio. Isso tudo, eu tô mais me pautando pelo discurso estadunidense. Sim, mas as questões existem, só que em muito menor escala. As questões existem, né? Existem um pouco, né? O quê? Quais? Questões do trans, indefinido como lidar com trans no esporte, não tá? Mas isso é um debate em aberto. Sim, ainda. Essas coisas existem mesmo, né? E isso nós devemos deixar para pessoas que são especialistas nessa área. Sim. E não pro Ben Shapiro fazendo um filme de ficção falando que homens podem vestir peruca e jogar basquete quando quiserem para ganhar campeonatos femininos. Imagino que essa é uma visão totalmente simplista, numa tentativa meio cômica desses documentários meio botando as pessoas em situações desconfortáveis, né, e tal. Mas eu imagino que coisa completa não é só basta você botar uma peruca, né? Você deve ter que provar que você está fazendo uma espécie de transição. E demora, né? E essa prova é difícil de fazer. É mesmo, eu imagino, né? Isso, então, essa é a questão delicada, né? Que é... o importante é pegar grupos que não têm a capacidade estrutural de se defender, porque as pessoas trans não conseguem. Elas são minoria, uma minoria tanto política quanto numérica, não detém a estrutura. Nós temos 2 parlamentares trans no Brasil, eu acho. Agora, que é a Erika Hilton e a Duda Salabert, né?
Mas na Câmara no Federal. mundo inteiro tem essa democratização? Tem muitos trans na Eu política? não posso dizer, eu não sei. Eu não sei. Também. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não tenho certeza, eu não avaliei. Eu também não- eu sei não sei. do cenário brasileiro, né? Sei. Mas isso é uma das coisas que... por que se ataca tanto a comunidade trans? Porque é uma comunidade que tem dificuldade de se defender desses ataques. É difícil.